Queridos irmãos, vocês que gostam da meditação da palavra de Deus, eu vos saúdo na preciosa paz e te convido a se inscrever no canal A Voz do Atalaia. A Voz do Atalaia, a voz que ecoa avisando sobre os perigos. Vemos na Bíblia Sagrada que os Atalaia eram aqueles que ficavam nos montes, vigiando, sendo vigia, sendo sentinela, para avisar sobre os perigos que estavam para chegar. Eu sou um pequeno servo de Deus, mas tenho meditado um pouco na palavra de Deus e tenho descoberto na palavra de Deus o cumprimento profético para os nossos dias. O apóstolo Paulo advertiu muito os servos de Deus sobre o engano que ia chegar no fim dos tempos. Lembra quando ele disse lá que haveria tempos trabalhosos, ia haver homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos. Ele deu uma série de qualificações a homens maus que no fim dos tempos estariam trocando os valores daquilo que é sagrado por aquilo que é profano. E o que vemos hoje não é nada bom sobre aquilo que está acontecendo no meio evangélico, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Hoje nós não sabemos dizer, na realidade, o que é certo e o que é errado. O Senhor Jesus Cristo, ele disse para os judeus, em Mateus 24:4, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Pedro também, em 2 de Pedro, deixou avisado os irmãos sobre o engano que iria chegar. Ele chegou a dizer, irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá. E esta palavra haverá, 2000 anos atrás, estava para o futuro. E o futuro é hoje. Olha o que nós estamos vendo hoje, nos nossos dias. Falsos profetas e muitos falsos profetas no YouTube, no Facebook. É só você ver também os programas evangélicos da televisão. 99% deles são falsos. Em nome de um evangelho falso, eles estão disseminando e fazendo barganha em nome de Deus, em nome de Jesus. Deus nunca foi, nunca será agiota, mas hoje os homens estão enganando pessoas em nome de Deus, dizendo que se você der, se você pactar, se você ofertar, se você levar o envelope, se você plantar sua semente, Deus vai te dar isso ou aquilo. Isso é mentira. Jesus Cristo nunca pregou prosperidade. Os apóstolos nunca pregaram prosperidade. Mas olha o que estamos vendo hoje. O mundo está sendo enganado pelos falsos profetas. O mundo está clamando pela verdade da palavra de Deus, e poucos são aqueles que estão levando a palavra com certeza, que estão pregando o evangelho simples e puro do Senhor Jesus Cristo. A maioria dos que hoje estão aí estão disseminando heresias, estão enganando o povo, estão fazendo do povo massa de manobra. Olha o que estamos vendo hoje. Falsas afirmações dentro do mundo religioso.
O Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele já advertiu os seus discípulos. Se você for ler lá em João, capítulo 15, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15, olha o que está escrito lá. O próprio Senhor Jesus, falando essas palavras aos seus discípulos, chamando a atenção deles, demonstrando eles, para que eles não se enganem, não fossem enganados. Olha o que o Senhor Jesus disse. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Por que que ele disse essa palavra? Eu sou a videira verdadeira. Por que que ele não disse apenas eu sou a videira? Porque o próprio Senhor Jesus sabia que tinha outras videiras, e ele sabia também que ao longo do tempo iria vir outras videiras, fazendo afirmações falsas, errôneas, e enganando as pessoas em nome da fé. E hoje, a maioria dos seres humanos estão debaixo do engano. Infelizmente, já está escrito pela palavra de Deus, o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia aconselha os seres humanos, em especial aqueles que estão no mundo evangélico. Olha o que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Essa é a demonstração da palavra de Deus para aqueles que querem e examinam a palavra de Deus. Olha o que temos nos nossos dias. Falsos profetas, falsas afirmações. Não creia nas palavras, nas profecias de William Branham. Não acredite, não. É um falso profeta. Não creia também nas falsas profecias de David Warren. Muitos estão ouvindo e seguindo este homem. Não creia nas afirmações, na teologia do profeta, o falso profeta. Ele já morreu, mas a sua mensagem, o seu ensino continua aí. Reverendo Moon, não creia, não. Não creia também nas falsas profecias, nas falsas afirmações de Ellen White, no Adventismo do sétimo dia. Não creia também, não acredite nas falsas afirmações de Geuditi, o líder da Igreja Maranata. Não acredite, não creia também nas falsas afirmações da apóstola Sol. Não acredite. Não creia, não acredite também nas falsas afirmações, nos dogmas da Bispa Nadir. Não acredite nisso. Não acredite na teologia pregada, ensinada pelo Edir Macedo. Não acredite também. Valdomiro Santiago, Agenor Duque. Se eu for falar aqui, é muitos. Vou tomar o tempo do vídeo falando dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos ensinadores. Pesquise você mesmo se o que eu estou dizendo é falso ou verdadeiro. Pesquise você mesmo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você estamos no tempo profético que o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida.
Hoje nós estamos vendo, assistindo diariamente afirmações falsas, doutrinas falsas, pregadas pela maioria das igrejas dos nossos dias. Não escapa uma. Quem nos comprou pelo precioso sangue foi Jesus Cristo. Não foi Assembleia Batista, Metodista, Wesleyana, Congregacional, Universal, Plenitude, Igreja da Graça, também Tabernáculo da Fé, nem tampouco Lagoinha. O que estamos vendo é escândalo. E a Bíblia diz: sai dela, povo meu. Isso não é uma alusão à Igreja Católica, não. É uma alusão ao movimento cristão em toda a terra que está vendido, se venderam. A igreja parece que merece os falsos profetas que tem dentro dela. Meu querido irmão, minha querida irmã, examine as escrituras sagradas. Todos nós temos um estômago espiritual. Não dê amém para tudo o que você ouve. Não dê amém para todos os ensinos que você escuta, não. Examine. O apóstolo Paulo estava pregando em um determinado lugar e um grupo de cristãos judeus examinava as pregações que o apóstolo Paulo pregava. Esse pessoal tinha cautela naquilo que estava ouvindo para não ser enganado. O próprio apóstolo Paulo também, ele sabendo que os falsos profetas iriam aumentar, o apóstolo Paulo deixou advertência para a sua igreja, para o povo daquele tempo e para o povo da igreja ao longo do tempo, para ter cuidado sobre os falsos ensinos, sobre os falsos profetas. Olha o que o apóstolo Paulo deixou dito: que muito, nos fins dos tempos, teriam comichão nos ouvidos, não querendo ouvir a sã doutrina. Sã doutrina não era aquilo que Davi Miranda falava. Não. Aquilo lá era costumes exagerados. A doutrina mesmo da palavra de Deus ele não pregava. Por isso é que hoje está essa confusão dentro da igreja Deus e Amor. Eles não sabem discernir a mão direita da esquerda no tocante à doutrina da palavra de Deus. E não é só ela, muitas igrejas não estão sabendo discernir entre a mão direita ou a esquerda. Por quê? Porque os seus pastores, os seus líderes, não estão ensinando a realidade da palavra de Deus. No tocante a ofertas e dízimos, eles nem tocam muito no assunto, mantém o povo enganado. Quando que você ouviu o seu pastor ensinar a realidade da palavra de Deus sobre ofertas e sobre dízimos? Quando? Eles só entram de leve no assunto e não aprofundam. E eles colocam Deus como um agiota e começam a fazer afirmações falsas para amedrontar o povo. Olha o que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Jesus é a videira verdadeira. Deus é o lavrador. O dia vai chegar dele fazer a grande colheita. Mas vejamos, Jesus Cristo disse: toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa, para que dê mais fruto.
Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus Cristo disse aqui no 3: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele disse isso para quem? Para a igreja? Não. Não foi para a igreja que Jesus disse essas palavras. Foi para os apóstolos, que ainda não eram apóstolos, eram discípulos, seguidor e aprendiz do Senhor Jesus Cristo. Jesus analisando a vida deles, Jesus assinou embaixo por eles, quando Jesus Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Agora fica a pergunta: e eu e você já estamos limpos pela palavra que ele tem falado? Se estamos limpos, a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Porque, infelizmente, estão caindo muitos. Muitos líderes estão caindo. Os líderes da reforma, como Paulo Júnior, muito respeitado, caiu. Não é com alegria que eu digo isso. Steve Larson, que era um dos reformados, calvinistas reformado, caiu. E ele passou pano para Steve Larson. A sua igreja teve de tomar medidas. E qual é a igreja de Paulo Júnior? A do Calvário lá. Esse é bom e conhecido, muitas pessoas conhecem. Querido irmão, querida irmã, a nossa fé, a nossa confiança tem que estar na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Porque a liderança de hoje não passa confiança para ninguém mais. O que vemos na alta liderança hoje é a soberba, é o orgulho, é a presunção, é a arrogância. Nós estamos analisando o que está acontecendo nos nossos dias. Líderes que outrora respeitadíssimo, hoje a maioria estão caídos da graça. E ainda estão nos púlpitos. Os coronéis não se rendem, não pedem perdão, não pede misericórdia e continua ditando regras para a igreja. Eu e você, querido irmão, querida irmã, somos servos e servas de Deus. Devemos aplicar o nosso coração nos ensinos do Senhor Jesus Cristo e nos ensinos dos apóstolos. Porque o Senhor Jesus é a nossa rocha. Os apóstolos são as bases doutrinárias da igreja de todos os tempos, não os apóstolos de hoje. O arrebatamento está perto de acontecer. E muitos estarão muitos serão, em outras palavras, decepcionados, porque estão seguindo homens. Hoje é um tempo onde tem muitos bodes expiatórios dentro do movimento gospel. Muitos dos povos, chamado povo de Deus, estão idolatrando homens. No passado tinha isso também. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Chegou ao ponto do apóstolo Paulo dizer: eu agradeço que nenhum de vocês batizei.
de tão decepcionado o apóstolo Paulo estava. É o mesmo que está acontecendo nos nossos dias. O povo sendo manipulado, sendo enganado, sendo vilipendiado por falsas lisonjas, por falsos dogmas, por falsas doutrinas. O apóstolo Paulo advertiu dizendo que no fim dos tempos muitos não iam querer ouvir a sã doutrina, iriam dar ouvido à doutrina de homens e à doutrina de demônios. É o que está acontecendo nos nossos dias. Vamos tomar cuidado, meus irmãos, para não sermos enganados, porque nem tudo que reluz é ouro. Eu não sou melhor do que ninguém, sou apenas uma voz ecoando no deserto, sou apenas a voz de um atalaia. Atalaia é aqueles que avisam, atalaia é como um sentinela que vê o perigo chegando e avisa os irmãos. Devemos ter mais cautela, devemos ter mais discernimento de espírito para não sermos enganados, porque o engano está aí. Dia após dia. E não é à toa que estamos vendo falsos profetas aos montes, falsos profetas fabricados, e multidões aplaudindo, multidões dando amém. Quem foi o último profeta bíblico? Foi João Batista, o último profeta bíblico. O último profeta que a Bíblia menciona. E Jesus Cristo elogiou esse profeta. Quando Jesus viu uma multidão subindo, Jesus disse: "Que foste ver? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que vocês foram ver no deserto? Um homem trajando ricas vestes? Ou um profeta?" Jesus Cristo disse: ele é mais do que profeta. Foi Jesus que elogiou a João Batista. O que o Senhor Jesus Cristo quer nos nossos dias, no nosso tempo, é tecer elogio sobre o seu povo, mas está difícil do Senhor Jesus elogiar. Por quê? Porque o povo está sendo enganado. Então, o que vem para nós nos nossos tempos é essa: tenham cautela para que ninguém vos engane. Vigiem. Sejam sóbrios e vigilantes. Como diz lá o apóstolo Paulo, em 1 de Coríntios 15, verso 58. Mas, amado, continuai batalhando na fé. Eu quero ler 1 de Coríntios, capítulo 15, e o verso 58. Olha o que ele diz: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e abundantes, sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão. O apóstolo Paulo, o apóstolo amoroso, advertiu e ensinou as igrejas no seu tempo, e através das suas epístolas, as igrejas de todos os tempos, a continuarem firmes, sóbrios e vigilantes, e sempre abundantes. E ele disse: porque o vosso trabalho não será em vão. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus os abençoe. Analise o que está acontecendo no mundo evangélico e tire as suas conclusões. Não permita que isso venha te entristecer e fazer você
esfraquecer e se desviar. Não, mas abrace a palavra de Deus. É o que diz lá em Provérbio: ama e ela te amará, honra e ela te honrará, e te dará uma coroa de glória. Abrace a palavra de Deus, abrace a Bíblia Sagrada. Ouça homens e mulheres que sabem com certeza falar a palavra de Deus sem ambição, por puro amor. Porque de pregadores ambiciosos, de presunçosos, de arrogantes, estamos cheios. Eu conheço muitos, mas não quero falar o nome agora. Eu já falei o que tinha que falar nessa mensagem. Que a graça e a paz seja abundante sobre todos vocês. Deus os abençoe. Se você gostar, dê seu like. Compartilhe a mensagem do canal A Voz de Atalaia. Deus os abençoe.